Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas do interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e a satisfação de receber aqui no programa Nosso Direito Dr. Márcio Sotelo Felipe, advogado e ex-procurador-geral do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Dr. Márcio, que vai falar para a gente sobre algo palpitante, algo que mexeu com toda a sociedade brasileira nos últimos anos, e vários anos se passaram, mas que agora voltou com muita força para procurar entender o que aconteceu e buscar a verdade. Fala um pouquinho, doutor Márcio, para a gente sobre esses crimes contra a humanidade que ocorreram no Brasil de outrora. Bem, o Brasil é o único país da região que não enfrentou essa questão, né? Argentina, Uruguai, Chile tem enfrentado isto, tem levado ao judiciário os fatos bárbaros, os horrores cometidos pelas ditaduras militares, né, dos anos 60 e 70 aqui na região. Presidentes da República da Argentina estão sendo processados, foram presos, alguns, pelo menos já morreu na cadeia. E, infelizmente, o Brasil é o único país da região que não enfrentou a questão. Nós tivemos uma ditadura militar feroz, né, ao contrário do que às vezes se diz que foi uma dita branda, né, como se uma ditadura não fosse sempre uma ditadura, né. Nós tivemos crimes bárbaros cometidos pelos que detiveram o poder então. Só o número de torturados, o número oficial do Estado brasileiro é de 20 mil torturados, mas a comissão do Ministério da Justiça, que cuida de indenização nesses casos, acumula 80 mil pedidos. É possível que nem todos sejam procedentes, mas muitos também não foram pedir. Então, acho que um número, 20 mil já é um número bárbaro, né? Então, meio que perde o sentido você dizer 20, 30 mil, nenhuma pessoa pode ser torturada, né? Tivemos cerca de 400 mortos e desaparecidos, né? Ainda famílias que não conseguiram enterrar seus entes queridos, e isso sabe-se que é uma dor terrível, né? Algo que acompanha a vida daquelas pessoas, assim, que nunca se resolve, né? Enfim, esses fatos são caracterizados perante o direito penal internacional como crimes contra a humanidade, né? Crimes contra a humanidade não são passíveis de anistia, são insuscetíveis de anistia, eles não prescrevem, né? E ainda está colocada hoje perante o Supremo Tribunal Federal novamente a questão. Houve uma decisão em 2010 do Supremo que julgou válida a lei da anistia, apesar de ser crime contra a humanidade, apesar de não ser passível de anistia, mas julgou válida. Posteriormente, uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a rever a lei da anistia e de fazer a persecução penal dos responsáveis. O Brasil não cumpriu isto, não cumpriu a decisão da Corte. O Brasil se obriga a cumprir as decisões da Corte, porque ele, como Estado soberano, se submeteu à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E agora uma nova ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo PSOL, né, o advogado é o Dr. Professor Fábio Comparato, entrou em maio deste ano e está pedindo que o Estado brasileiro cumpra a decisão da Corte Interamericana, e se isso acontecer, finalmente nós vamos entrar na rota da civilização.
né? Nós vamos apurar esses crimes, né? Isto é importante. É uma conquista da civilização. Tudo isto pode ser resumido, toda essa questão, por que se fala nisso, por que esses crimes são imprescritíveis, por que são insuscetíveis de anistia, tudo isso se resume no seguinte: é o princípio da não repetição, para que isto não se repita. Então, essa é a questão premente que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro tem que enfrentar nesse momento. E é daí que surgiu a Comissão da Verdade, buscando essa defesa desses direitos, e são os direitos dos familiares, na verdade, que busca que o Brasil venha a respeitar essa decisão? A comissão, a decisão da Corte Interamericana, ela é composta de vários pontos, são 10 pontos, se não me falha a memória agora. Um deles era a criação de uma Comissão da Verdade, e esse o Estado brasileiro cumpriu. A Comissão da Verdade tem como objetivo apurar, como o próprio nome está dizendo, descobrir o que aconteceu efetivamente, trazer à luz, né, do dia todos aqueles fatos horrorosos que ficaram obscurecidos, que ficaram submersos, né, porque que isto seja conhecido pela sociedade, para que seja compreendido pela sociedade, para que conste de todos os registros históricos deste país, que tenha importância, que certamente haverá de ter, para as gerações futuras. É importante que as gerações futuras compreendam o que efetivamente aconteceu, né? É educativo e é um registro histórico importante. Então, esse é o papel da Comissão da Verdade, mas ela é só da verdade, ela não é da justiça, né? Ela vai terminar seus trabalhos agora, em dezembro deste ano, dia 10 de dezembro, a presidenta Dilma vai dar publicidade, vai ser entregue o relatório da Comissão da Verdade, depois de 2 ou 3 anos de trabalho, né? Essa entregue à presidência vai ser divulgada à sociedade. E o senhor acredita que a Comissão da Verdade tem elementos e consiga chegar a pelo menos indícios dessa verdade? Nós sabemos muita coisa, sempre soubemos muitas coisas. Que havia, por exemplo, uma casa da morte em Petrópolis, que era a casa dos horrores. Quem entrava ali não saía vivo, era barbaramente torturado. Mas nós não sabíamos, por exemplo, quem eram os responsáveis por aquilo, quem eram as pessoas que fizeram aquilo. Sabíamos do desaparecimento do deputado Rubens Paiva, por exemplo. Descobriu-se quem efetivamente praticou aqueles atos, né? Quem deteve Rubens Paiva, quem torturou Rubens Paiva, quem sumiu com o cadáver de Rubens Paiva. Então, algumas coisas nós sabíamos, mas nós não tínhamos, a sociedade, o Estado não tinha exatamente a compreensão de tudo que estava envolvido naquilo, né? Inclusive de responsáveis. Tá. E depois, com o que se apurar na Comissão da Verdade, falando-se, naturalmente, vamos trabalhar a nível de Brasil, que o senhor mesmo já disse que a própria Argentina já teve um presidente que morreu na prisão. Isso. A justiça, porque aí, usando aqueles termos que o senhor mesmo usou, é uma Comissão da Verdade e não uma Comissão da Justiça. Isso. A justiça poderá ser feita? Bom, os elementos já são suficientes, não é? Muitas coisas, como eu disse há pouco, muitas coisas nós já sabíamos, foram aprofundadas, outras apareceram. O que nós não estamos pedindo querendo que alguém morra na prisão por vingança, né? Nós queremos que sejam processados. Eles podem ser até absolvidos. Pessoas sobre as quais pesam acusações de atos de barbárie vão ter direito de defesa, o direito de defesa que as vítimas da ditadura nunca tiveram, né? Mas vão ter direito de defesa. Eles podem ser absolvidos ou não,
Nós queremos entregar isto para a justiça, não é possível ignorar isto. É esta a questão. O que vai acontecer, nós não sabemos, né? Mas nós não podemos ignorar, porque são crimes contra a humanidade, são coisas gravíssimas, né? O que é um crime contra a humanidade? O conceito se cria no Tribunal de Nuremberg. Aqueles atos, aquela barbárie, aquele horror, o Holocausto, 6 milhões de judeus assassinados, pessoas portadoras de deficiência eram assassinadas, eutanásia, testemunhas de Jeová, homossexuais, qualquer pessoa que era julgada indesejável. O próprio Estado aniquilava uma parte dos seus cidadãos. Isto é o conceito de crime contra a humanidade. É um ato do Estado, faz parte da definição de crime contra a humanidade. E sendo um ato de Estado, é da maior importância que se saiba que quem está controlando o poder do Estado pode ser chamado a prestar contas do que está fazendo. Porque no conceito clássico de soberania, quem controla o Estado não está sujeito a nada. E em Nuremberg, pela primeira vez, chefes de Estado foram chamados, né, para responder por seus crimes. Então, eu falava há pouco do princípio da não repetição, que qualquer pessoa que seja elevada à condição de chefe de Estado, saiba que alguns atos são crimes perante a comunidade internacional e poderão ser julgados, seja por seus próprios tribunais, em um momento seguinte, seja por tribunais internacionais, como existe o Tribunal Penal Internacional hoje, ou tribunais especiais, como os que foram criados para os crimes de Ruanda, da antiga Iugoslávia, né? Então, são importantes porque são crimes de Estado. Em geral, são crimes de Estado, mas não são os Estados que são punidos, são os que controlam o poder do Estado. Então, isso é muito importante do ponto de vista do princípio da não repetição. Que se saiba que as coisas têm que ser cobradas, serão cobradas. No caso do Brasil, a luta é dura, é difícil, nós tivemos várias derrotas, mas será cobrado. É importante resgatar a nossa história. Você que nunca foi muito ligado à história, comece a pensar um pouquinho mais, porque essas pessoas fazem parte da nossa história. Mas vamos a um breve intervalo e já retornamos. Vou te contar onde estou. Por fora, este é um lugar quase normal, mas por dentro é bem diferente. É um universo que transpira conhecimento, experiências, reflexões. É daqui que saem as minhas grandes ideias. Não quero uma vida pequena que caiba na mochila, quero também o que não vejo, o que está do lado de dentro. Eu quero um mergulho bem fundo para poder entrar de cabeça no meu futuro. Por isso, escolhi aqui para ser o meu lugar. Uniara, o meu e o seu lugar. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do Dr. Márcio Sotelo Felipe, advogado e ex-procurador-geral do Estado de São Paulo. Dr. Márcio, estamos falando sobre essas barbáries que o Brasil viveu há 50, 60 anos, e dos maiores expoentes do ponto de vista negativo, né, não expoente positivo, foi o DOPS. Fala um pouquinho para a gente o que era esse DOPS e o que acabou acontecendo nesses porões? O DOPS era um órgão da Polícia de São Paulo, né, uma unidade da Polícia de São Paulo, Departamento de Ordem Política e Social, que já tinha uma longa história de horrores, ainda que com outra denominação, desde a ditadura do Getúlio. E na época da ditadura militar, o DOPS atuava coordenado, digamos assim, pelo Exército, pelas Forças Armadas, né? Inicialmente havia uma ação conjunta que se chamava Operação Bandeirantes, né? Que era também financiada por empresários privados, né? Por muita gente, muito nomão, né? Banqueiros, isso tudo está bem documentado. Então, com recursos
que nem eram só recursos do Estado, mas recursos também da iniciativa privada, recursos de empresários, etc. Então, no primeiro momento foi a Operação Bandeirantes, que era o DOPS, né, coordenado ou em cooperação com o Exército. Depois foram criados os chamados DOI-CODES, que eram o centro da inteligência, né, da repressão à oposição com os métodos mais brutais, né. Então, era todo um aparato de repressão, né, uma parte estadual, outra parte federal, a União, né, o Exército, as 3 Forças Armadas tinham órgãos de informações que também iam a campo também, prendiam pessoas, torturavam, e todos têm contas a prestar em relação a isso, né? Quer dizer, e nessa época, então, era proibido reunir? Era o critério da ditadura. Se a ditadura entendesse que a reunião era perigosa, era complicado, né? As pessoas podiam ser presas. Não havia habeas corpus após o AI-5, né? O habeas corpus para chamados crimes políticos foi suspenso, né? Então, se alguém estivesse, por exemplo, no seu exemplo, fazendo uma reunião, né, que se reputasse indesejável, as pessoas eram presas, eram escondidas nos porões da ditadura, né? Não havia possibilidade de se ingressar com habeas corpus, né? Se arrancavam, sob tortura, as informações que eles procuravam. E às vezes informações que nem existiam. Às vezes que nem existiam, às vezes que nem sabiam. E muitas pessoas morreram nisto, né? E depois de 20 dias, 15 dias, uma semana, conforme o tempo, aí a pessoa reaparecia e podia ser até processada perante as auditorias, a justiça militar, que era competente, né, para esses crimes. Mas havia um período de submersão nos porões da ditadura em que tudo era possível, né? Nós estivemos acompanhando os alunos da Uniara, uma visita ao Museu da Resistência e o antigo DOPS de São Paulo, e pudemos verificar lá várias coisas, e eu indico ao telespectador, ali do ladinho da Estação da Luz, a visita é livre, vá lá visitar o Museu da Resistência para você ter um pouquinho da ideia do que viveram essas pessoas. E uma das questões que me marcou nessa visita é justamente uma foto de uma reunião em um restaurante, uma mesa com 7 ou 8 pessoas, das quais uma delas era o Monteiro Lobato. Essa foto foi extraída dos arquivos do DOPS, daquilo que se conseguiu, né? Até vamos falar um pouquinho sobre os arquivos. E naquela foto é interessante porque cada pessoa tem uma setinha indicando o seu nome, setinha e o nome. Então todas elas acabaram passando por lá. Inclusive, para que você não sabe, Monteiro Lobato também passou pelos porões dos DOI-CODES na época da ditadura. A foto foi tirada clandestinamente por um agente da repressão. Com certeza. E o que o senhor pode nos dizer sobre os arquivos do DOPS? Porque lá nessa visita nos disseram que alguns arquivos tiveram acesso, mas tem muitos arquivos que sumiram. Os arquivos foram abertos, muitos arquivos foram abertos, né, da ditadura. Quando houve a eleição do Montoro, na eleição do Montoro, em 1982, quando o Montoro tomou posse em 1983, a União rompeu um convênio que tinha com o Estado de São Paulo e pegou todos os arquivos relativos ao período da ditadura militar, né? Fez uma triagem, tirou o que não lhe interessava, né? E deixou, aí algumas coisas ficaram. Muitas dessas coisas hoje estão disponíveis até pela internet, né? Tem um site, se o telespectador entrar no site
do Arquivo do Estado vai poder encontrar muita coisa lá, né? Então, muita coisa foi recuperada e muita coisa foi perdida, né? Por exemplo, nesse episódio da transição, né, quando o Montoro assumiu, eles certamente deram sumiço. Deve ter caído alguma caixa do caminhão. Caiu do caminhão, caiu atrás ali do fichário, né? E não conseguiram pegar. Mas tem muita coisa disponível, sim, dá para fazer uma boa pesquisa. São os reflexos do que ocorreu sempre naquela época. Mas o que eu entendo que é deveras importante é o que está sendo feito, é esse resgate, mesmo que tardio. Sim. Embora Rui Barbosa dizia, né, que justiça tardia não é justiça, mas eu entendo que pode ser que não seja feito justiça, mas pelo menos para as pessoas envolvidas e para os familiares, como o senhor já disse no primeiro bloco, é muito importante. Exatamente. O que mais nós poderíamos estar acrescentando sobre essa questão dos crimes na humanidade, tanto relativos ao nosso Brasil, quanto à nossa América do Sul, fundamentalmente? Olha, eu penso o importante é que haja uma conscientização da sociedade, né? Que as pessoas compreendam o que significa isso, qual a história do crime dos crimes contra a humanidade, para que tenham uma noção do sentido deles, né? Eu disse há pouco, a história dos crimes contra a humanidade começa no Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas. Então, esta é a ideia, né? Atos de barbárie cometidos pelo Estado não se pode esquecer, né? Não se pode deixar para lá, não se pode enterrar, não se pode fazer como o Supremo fez na ação de 2010, que reputou válida a lei da anistia, que exclui os torturadores, os perpetradores de crimes contra a humanidade da justiça. Não se pode fazer como o Supremo, que naquele momento entendeu que teria havido um acordo político entre ditadura e oposição, na época da promulgação da lei da anistia, que possibilitou o fim da ditadura, que possibilitou o nosso ingresso na democracia, e que esse acordo político foi muito importante, que ele não poderia ser rompido, né? E por isso não se poderia punir os responsáveis por crimes contra a humanidade. A nossa questão é a seguinte: punir crimes contra a humanidade é o que nós chamamos de imperativo categórico, ou seja, é uma regra absoluta e incondicionada, né, porque diz respeito à dignidade humana, diz respeito à sobrevivência da sociedade, da humanidade, né, e que não se negocia. Não se negocia politicamente, não se abre mão disso, fazer um acordo político, olha, vou deixar essa barbárie de lado, né, e agora vamos esquecer isso e vamos tocar nossa vida aqui, fazer a política do Brasil, né. Não se faz isso. Como que se diz? Rubens Paiva, Vladimir Herzog... vamos enterrar isso tudo, né? Os 20 mil torturados, as barbáries cometidas. Não, isso não pode ser feito. E outra coisa que é muito importante a gente entender, a própria afirmação do Supremo, o relator do Supremo, o ministro Eros Grau, naquele momento, relator nessa ação, dizia deste acordo, e não houve acordo nenhum. Aquilo foi aquela lei que excluía de persecução criminal os seus próprios agentes, aquela autoanistia, não foi acordada com ninguém. Muito pelo contrário, ela foi imposta, e há depoimentos históricos, há documentos, ela foi imposta pela ditadura. Na votação, o então partido da ditadura, Arena, votou a favor, e a então oposição consentida, o MDB, votou contra. Nas ruas, e eu era estudante naquela ocasião, nós repudiávamos aquele projeto de anistia exatamente porque ele perdoava, anistiava
autores de crimes contra a humanidade, torturadores, assassinos, né? Nós éramos contra aquele projeto de anistia. Então, a ideia de que houve um acordo é uma falácia histórica. E ainda que tivesse havido esse acordo, não vale. Em relação a crimes contra a humanidade, isso é um conceito jurídico estabelecido internacionalmente. Em relação a crimes contra a humanidade, não vale acordo nenhum, não há anistia e não prescreve. Muito bem, extremamente esclarecedor, mas o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria, doutor Márcio, as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o tema, que é um tema complicado, né? Espero que tenha sido claro, que tenha sido útil para as pessoas entenderem isso, e que isso é um apelo aí para que as pessoas reflitam sobre isso, né? Conversem com seus parlamentares, né? Muitas coisas ainda devem passar pelo Congresso, né? E que não se admita, né? Que nós não admitamos que esse passado seja sepultado e que fique impune. Muito bem. Cada um tem que fazer a sua parte. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos falamos a semana que vem.